Shalom, povo de Deus. Boa tarde, queridos. Deus abençoe a tua vida. Louvado seja Deus por esse tempo que Ele nos concede para que possamos parar para louvar o nome dEle, para orar, para refletir na palavra. Isso é uma bênção do Senhor, é uma verdadeira dádiva dos céus. Nós vamos, nesse momento, orar, pedir ao Senhor a sua graça, a sua direção, que seja um tempo bem construtivo aqui, nesse momento de pastoreio. Essa é uma rica oportunidade que o Senhor nos concede para refletirmos naquilo que Ele é, naquilo que Ele pede em sua palavra e que o nome dEle seja glorificado em nosso meio. Vamos orar. Senhor Deus, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome. Agradecemos também por essa rica oportunidade, ó Deus, que temos de louvar o Senhor, de meditar na tua palavra, de celebrar o nome do Senhor. Obrigado por mais esse dia, abençoe todas as pessoas que estão vendo esse momento de pastoreio, que o teu Espírito Santo possa nos envolver e louvamos e agradecemos a ti por essa rica oportunidade em nome de Jesus. Eu quero chamar você para um momento de louvor. Vamos adorar o Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo, ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te,
lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor, a ti, meu Deus, meu Redentor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde um rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Louvado seja Deus, queridos, por esses cânticos preciosos, né? Cânticos que exaltam o nome do Senhor, que glorificam o nosso Deus.
Só temos mesmo é que louvar e agradecer o Senhor por tamanha dádiva, pelo privilégio que temos de adorá-lo. E agora eu quero convidar você para a reflexão. A gente vai ler o livro de Números. Nós estamos trabalhando, na verdade, o livro de Números. Hoje nós chegamos aqui ao capítulo 15 e a minha oração, desejo é que o Senhor fale ao teu coração. Eu não vou ler o texto agora, mas vou fazer uma reflexão e a gente vai lendo à medida que formos meditando. Então vamos lá. Números, ele é o livro das peregrinações. É o livro que retrata o momento do povo de Deus no deserto. Foi um momento de sofrimento, um momento de derrotas, um momento de vitória também, um momento que Deus preparou o povo, que Deus abençoou o seu povo. A promessa de Deus estava se cumprindo cabalmente na vida do povo. Mas é um livro que também trata desse momento em que o povo pecava contra o Senhor e Deus visitava esse povo com o seu juízo, com o seu castigo. Nós temos aqui essas declarações. E esse nome Números, ele é uma referência direta aos censos que estão postos aqui nesse livro. Então nós temos aqui contagens nos primeiros capítulos, também nos últimos, e é exatamente a referência aí do nome Números. Talvez tivéssemos um nome original aqui no texto hebraico que seria Ele disse, ou Deus disse. É o momento que Deus está mostrando ao povo quem Ele é o momento que Deus está operando maravilhas. Como é que você lida com a questão do pecado em sua vida? O que é o pecado? O que você sente quando você percebe que está pecando contra o Senhor? O seu coração ele é tomado por remorso? Ele é tomado por arrependimento ou não? Todo pecado ele reclama por juízo. Todo pecado reclama por uma condenação. Por menor que ele seja, ou certamente não podemos dizer que exista um pecado grande, um pecado pequeno. Todo pecado é uma afronta contra o Senhor, mas existem aqueles pecados hediondos. Todo pecado afronta a Deus e todo pecado reclama por juízo. A questão é como nós nos comportamos em relação ao pecado, uma vez que buscamos e adoramos a um Deus que exige de nós santidade, que exige de nós entrega total. Como nós lidamos com essa situação do pecado em nossa vida? É isso que esse texto está retratando aqui. Para a gente entender o capítulo 15, nós precisamos ter em mente duas considerações. A primeira é a que está retratada no capítulo 16, que é uma revolta, que é um levante de um grupo de pessoas contra a liderança de Moisés. E uma outra questão para a gente entender o capítulo 15 é nós olharmos o que está no capítulo 13 e 14, que é o momento em que o povo murmura contra Deus. Então nós temos dois pecados, capítulo 13 e 14, retratando o momento de murmuração contra o Senhor, e o capítulo 16 mostrando esse momento da rebelião de um grupo de pessoas contra Moisés, contra a liderança de Moisés. O capítulo 15, ele é colocado aí no texto de Números como uma espécie de oásis. É Deus mostrando graça, é Deus mostrando que há perdão, é Deus mostrando que há libertação quando nós, de fato, olhamos para Ele, quando nós o buscamos. Então fiquemos atentos ao texto para a gente entender o que Deus está dizendo aqui. Primeiramente, nós temos aí nos primeiros versos as leis a respeito de ofertas. É Deus instruindo o povo a respeito dos pecados. É como se Deus dissesse, olhem, se vocês pecarem, vocês precisam seguir esse caminho. Ou seja, é um Deus santo, um Deus justo, um Deus todo-poderoso que exige do seu povo santidade. Ele já sabia que o povo haveria de pecar contra ele, por isso o Senhor, ele proveu um caminho, ele proveu uma forma através da qual o povo seria perdoado do seu pecado. Então, olhando para o texto, vejo que ele começa dizendo que disse o Senhor a Moisés.
é uma instrução de Deus a Moisés. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocaustos ou sacrifícios, ao Senhor fizerdes esse tipo de oferta, Deus orienta como deveria ser feita essas ofertas a Ele. Ou seja, seriam ofertas pelo pecado, ou ofertas de gratidão ao Senhor pela sua boa mão, pelo seu cuidado, pela sua direção na vida do povo. Eram sacrifícios. Nós sabemos que esses sacrifícios, eles apontavam diretamente para o Calvário, para Jesus Cristo, que entregaria de uma vez por todas a sua vida, libertando o homem dos seus pecados. Então, as ofertas, os sacrifícios que eram feitos, apontados por Deus aqui, eles falam de uma história maior, de uma pessoa maior que um dia viria e se sacrificaria uma vez para sempre. Não é sem razão que a própria Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós seguimos nessa direção aí ao menos por 19 ou 18 versículos. É o que nós temos aqui na passagem, seguindo no mesmo assunto, Deus orientando o povo a respeito de como trazer essas ofertas. No verso 13, ele diz: todos os naturais assim farão essas coisas, trazendo ofertas queimadas de aroma agradável ao Senhor. Mas veja a instrução do verso 14: se também morar convosco algum estrangeiro, ou quem quer que estiver entre vós durante a vossa geração, as vossas gerações, e trouxer uma oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, como vós vos fizerdes, assim fará ele. Ou seja, é uma orientação de Deus não apenas para os israelitas, mas para aqueles que estiverem morando com os israelitas. Aqui, meus irmãos, eu chamo a sua atenção já para uma aplicação. Existem algumas situações da nossa vida que nós temos de honrar ao Senhor com a nossa vida, com o que fazemos, mas ao mesmo tempo ter cuidado para que nós não façamos determinadas coisas, mas permitamos que outros façam em nosso lugar. Por exemplo, você vem para a igreja no domingo, mas você coloca uma pessoa para trabalhar no seu lugar em casa, ou na empresa, ou seja lá onde for. Isso é uma afronta direta a Deus. O que a Bíblia está dizendo é para que, como você faz diante do Senhor, você deve zelar também por aquelas pessoas que estão sob os seus cuidados ou habitando próximo a você. Então não adianta nós deixarmos de fazer e dizer que estamos adorando a Deus, mas nós criarmos passagens ou atalhos para que outros façam em nosso lugar. O Deus nos orienta para que nós paremos e observemos a sua lei por completo. Verso 17: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando chegardes à terra que eu vos farei entrar, ao comerdes do pão da terra, apresentareis oferta ao Senhor. Das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis o bolo como oferta da eira, assim o apresentareis. Verso 21, das primícias da vossa farinha grossa, apresentareis ao Senhor oferta nas vossas gerações. Deus está orientando o povo para que quando eles chegassem na terra e começassem a produção, que as primícias, elas fossem separadas para o Senhor. Isso aqui, meus irmãos, é um princípio que reverbera em toda a Escritura. A Escritura é o princípio que nós temos de dedicarmos a Deus o primeiro. O primeiro precisa ser para o Senhor. O próprio Jesus nos orientou dizendo que devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso refere-se também àquilo que produzimos, porque o fazemos pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor, pela boa mão de Deus conosco. É um chamado para o reconhecimento, é o chamado para nós entendermos
que Deus é quem opera em nosso coração, que Deus é quem opera em nossa vida. Nada melhor do que nós reconhecermos a Deus diante daquilo que Deus mesmo nos tem dado. Então, sempre que você produzir algo, receber algum recurso, você dedique primeiramente ao Senhor. Ele é quem nos dá o sustento, Ele é quem nos dá a vida e tudo mais. Uma certa feita, eu era pastor em outra igreja e um irmão produziu uns frutos na fazenda dele. E eu achei interessante a primeira produção daquele fruto chamado de saputi, não sei nem quantos conhecem esse fruto aqui. Ele trouxe e me entregou. Eu fiquei, na verdade, sem saber o que fazer com aquilo, porque ele me entregou dizendo que era para Deus. Ficou complicado para mim ver aqueles frutos ali e sem saber o que fazer. Mas o que eu quero dizer é sobre a atitude dele. Disse, pastor, eu não posso ficar com isso. Isso aqui é para o Senhor, eu quero dedicar para o Senhor. E eu coloquei na minha casa e eles ficaram lá, mas a atitude do coração dele em dedicar aqueles primeiros frutos ao Senhor foi algo bonito, algo que cumpre aquilo que Deus quer. É um reconhecimento de que tudo vem de Deus, tudo é dele, tudo é para a glória do Senhor. Por isso que a gente deve reconhecer. Cada produção nossa, seja intelectual, seja financeira, seja o que for, precisamos ir celebrando a Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aí nós temos na sequência do texto os sacrifícios pelo pecado de ignorância. Ele está mostrando aqui na prática como o pecado afronta a Deus. É o sacrifício pelo pecado de ignorância. Como é isso? A pessoa peca por ignorância? Certamente ninguém peca por inocência. Ninguém peca sem saber o que está fazendo. Quando o homem peca, ele sabe exatamente o que está fazendo, está prevaricando contra Deus, está afrontando a santidade de Deus. Mas veja a orientação de Deus. Quando vocês entrardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações, será que quando fizer alguma coisa por ignorância, ou for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para a oferta pelo pecado. Então Deus está mais uma vez orientando ao povo a respeito do pecado por ignorância. Se alguém errar por ignorância, deve trazer voluntariamente ao Senhor as ofertas próprias daquele ato, para que o nome do Senhor seja glorificado e o pecado seja perdoado. Como é esse pecado por ignorância? O livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele vê ali um emaranhado de deuses, e ele diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Ou seja, é aquele tempo em que o povo ele não tinha um conhecimento da graça, não tinha um conhecimento da Escritura, não tinha um conhecimento da lei do Senhor. Mas uma vez que essa lei foi avisada, foi dita, foi mostrada, uma vez que o povo tomou conhecimento do caminho que Deus quer, essa pessoa agora ela não peca mais por ignorância. Paulo diz lá, notifica a todos os homens que se arrependam. Deus não levou em consideração aquele tempo. Deus não levou em consideração, ou seja, Deus perdoou tudo. Mas agora que você tem a luz do conhecimento, que você tem a luz de Deus, que você sabe exatamente o que Deus quer de você, você precisa ter cuidado para que você não seja um obstinado, não faça as coisas propositadamente para dizer a Deus que você é contra Ele, que você está em rebelião contra Ele.
Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele fez uma oração e disse assim: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. A ideia de Jesus é que aquelas pessoas estavam cometendo um pecado horrendo, mas eles estavam em ignorância espiritual. Eles não sabiam, no sentido espiritual, a proporção daquilo que eles estavam fazendo. Por isso que Deus julgou aquilo como sendo algo que seria passível de perdão, nas palavras de Jesus. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas tem uma orientação aí no verso seguinte, no verso de número 30, quando ele diz: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Então Deus mostra a orientação a respeito do pecado por ignorância, mas Deus mostra também a orientação dele a respeito do pecado porque quer, o pecado deliberado. Eu sei que Deus vai se irritar com isso, mas eu vou fazer. E assim, meus irmãos, muitos reis de Israel faziam isso, sabendo que provocariam a ira de Deus. Botavam mesmo pocando para provocar o Senhor, para mexer com a santidade de Deus. Essa palavra atrevidamente, a palavra obstinação, que diz respeito a uma rebeldia, a uma dureza de coração. A pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer sejam os naturais ou então os estrangeiros, injuria o Senhor, ou é injúria contra Deus. Essa pessoa, ela será eliminada do meio do povo. Ela será eliminada, porque desprezou a palavra do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para essa frase do verso 31, pois desprezou a palavra de Deus e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Queridos, nós temos uma revelação geral, que é a criação, e temos uma revelação especial, que é a palavra de Deus. A Escritura, ela é o norte da nossa vida. Ela é o farol de Deus no meio da escuridão. A palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Para onde iríamos se nós desprezássemos a palavra de Deus? Certamente sucumbiríamos nos ditames do nosso próprio coração, nos perderíamos no nosso pensamento caído, nas nossas ideias fugazes, nas nossas ideias sem sentido. A palavra de Deus, ela recalibra o nosso coração, ela ilumina os nossos olhos. Não é sem razão que o salmista no Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então, queridos, esse povo será eliminado porque desprezou a palavra do Senhor. O que seria da igreja sem a palavra, sem a Escritura, sem a Bíblia? Nós viveríamos as nossas próprias ideias, contaríamos as nossas próprias histórias, viveríamos uma vida sem sentido. Mas a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes, ela é a espada do Espírito. A palavra de Deus, ela deve ser guardada em nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Na nossa luta contra o pecado, nós devemos utilizar essa arma poderosíssima, que é a palavra de Deus. Nós não devemos lutar para tirar pecados da nossa vida. O que nós precisamos fazer é nos aproximar da palavra de Deus, é nos apegar a ela. Esse é o sentido, irmãos. Então, quem pecar por ignorância, sem saber, no sentido de inocência espiritual,
ok, mas uma vez que a pessoa recebe a luz de um conhecimento, sabe o que é evangelho, sabe o que Jesus Cristo fez, sabe a história da salvação, sabe tudo sobre o inferno, sabe tudo sobre a vida eterna, e mesmo assim essa pessoa vive obstinadamente ao seu bel prazer, seguindo a sua própria estrada, a sua própria rota. Que sentido haverá, que final haverá para essa vida se essa pessoa está desprezando a palavra do Senhor? Aqui é uma lição muito importante para as pessoas que se desviam do Evangelho, pessoas que buscam ao Senhor, que vivem próximo a Deus, que buscam a Deus, que conhecem a palavra, mas que de repente não dão o devido valor, vivem uma obstinação, uma dureza de coração, vive cometendo coisas de forma atrevida perante o Senhor. É preciso entender que Deus está vendo todas as coisas. Mas aqui, queridos, a partir do verso 32, o texto mostra na prática o que isso significa. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha num dia de sábado. Olha um exemplo sendo contado aqui. E os que o acharam apanhando lenha trouxeram a Moisés e a Arão e toda a congregação, Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que ele devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Quando eu li essa passagem aqui, eu digo, meu Deus, que absurdo. É muito. O pobre do homem estava querendo cozinhar um arroz, um feijão, e ele vai lá pegar uma lenha. E era um sábado. E ele então é flagrado nessa situação, o que era proibido pela lei. Se a gente lê Êxodo 31:15, a gente vê lá essa proibição. E ele é pego fazendo isso. Ele é levado primeiro para a prisão e depois a uma sentença do próprio Deus dizendo a Moisés que esse homem deveria ser apedrejado e morto. E o verso seguinte nos diz: levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram. E ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Isso aqui, meus irmãos, é uma palavra direta a respeito do pecado. O que Deus está sendo aqui não é exagerado e nem exigente demasiadamente. O que está sendo dito nessa palavra de Moisés aqui a respeito desse exemplo prático é que o pecado ele será visitado pelo reto juízo de Deus. Ele será visitado pelo reto juízo de Deus. É por isso que esse exemplo ele é contado aqui. Porque não ficará nenhum pecado que não seja visitado, que não seja castigado. Essa é a palavra que está sendo dita aqui. Nós devemos levar isso em conta, em consideração, porque chegará um momento em que o Senhor ele trará juízo sobre a terra. Mas para mim e para você que temos a Jesus como nosso Salvador, nós temos esperança. O Senhor, Ele é misericordioso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confessemos a Deus os nossos pecados. Mas a parte final aqui do texto são as leis a respeito das borlas, das vestes. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nos cantos das suas vestes façam borlas pelas suas gerações, e as borlas em cada canto presa por um cordão azul. E as borlas estarão ali para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem dos vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Aqui, meus irmãos, as borlas eram tecidos que eram amarrados
aí nas borlas mesmo, literalmente, das vestes, tecidos azuis. E essa simbologia apontava exatamente para os mandamentos de Deus, as leis de Deus, as leis de Deus. No Novo Testamento, os fariseus faziam isso, só que eles foram tornando as suas borlas cada vez mais compridas, para mostrar que eles eram santos, mas eram, na verdade, podres por dentro. Podiam mostrar uma capa de santidade, mas eram podres por dentro. O que está sendo dito aqui, meus irmãos, é a respeito de nós lembrarmos da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor e não seguirmos o nosso próprio coração. Se eu disser a você, olha, siga o seu coração, siga aquilo que o seu coração deseja, na verdade eu estou impulsionando você para cair num precipício. O nosso coração ele é corrupto, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Os nossos olhos nos fazem pecar contra o Senhor. Por isso que nós devemos o tempo todo estar sujeitos à lei do Senhor. A Bíblia diz, guarda no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Se a gente guarda a palavra, a gente vai manter uma vida de santidade ao Senhor. E o resumo dessa palavra toda está aí no último verso, verso 41, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, essa palavra resume tudo isso. Por que que eu preciso buscar a santidade? Por causa de Deus. Por causa de Deus. Eu preciso afastar-me do pecado e o faço me aproximando do Senhor. E aqui algumas considerações para a gente concluir. Primeiramente, a graça de Deus ela é maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não há pecado que a graça não consiga perdoar. O pecado foi longe, mas a graça de Deus foi mais longe ainda. Deus é fiel. Existe o pecado, mas existe a graça. Se nós confessarmos, Ele nos perdoa. Uma outra questão que eu chamo a sua atenção é para a malignidade, pecaminosidade do coração humano. Nós moramos em um mundo caído. Temos uma tendência natural para nos afastarmos de Deus, para errarmos contra o Senhor. O nosso coração é maligno. Nós precisamos o tempo todo da palavra de Deus. E, finalmente, Deus proveu o meio para a nossa libertação. E esse meio se chama Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus é o melhor de Deus. Jesus é o próprio Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a provisão de Deus para o perdão dos nossos pecados. Eu quero fazer uma oração final, orando por você que está aqui nos acompanhando. Que o Senhor abençoe a sua vida, colocando aqui o seu pedido no altar do Senhor. Se você quiser colocar aí no chat, pode colocar para a gente orar agora e também posteriormente, tá certo? Confia em Deus, viva uma vida plena diante dEle, Ele é fiel, não desanime, siga firme, Deus é conosco. Vamos orar. Senhor Deus amado, louvado seja o Teu nome. Obrigado, Deus, por esse momento tão precioso. Eu sei, ó Deus, que existe o pecado, mas eu sei que existe também a graça do Senhor. Eu sei que nós caímos, que nós erramos o caminho, mas ainda bem que veio Jesus e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando pecamos, ó Deus, que moramos em um mundo pecaminoso e somos pecadores, temos o Senhor que nos perdoa, que nos direciona, que nos aponta o caminho que é o Senhor Jesus Cristo. Não permita, ó Deus, que nenhum de nós viva uma vida em pecado. Ao contrário, que possamos viver uma vida santificada pelo poder do Teu Espírito Santo em nosso coração. Eu peço por essa pessoa que nos assiste, abençoe esse pai, essa mãe, abençoe o lar, ó Deus, abençoe as finanças. Colocamos a vida daqueles que estão doentes no altar do Senhor, pedindo provisão.
Aqueles, ó Deus, que de repente buscam uma porta, uma saída, peço ao Senhor que abençoe nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Quem está doente emocionalmente, ó Deus, repreende toda depressão, toda crise existencial, toda tristeza. Traz, ó Deus, o teu evangelho à tona cada vez mais e aplica ele aos nossos corações, para que finalmente vejamos a luz do Senhor, enxergamos, ó Deus, a maravilha que é estar em tua presença. Pedimos a tua graça sobre os casamentos, sobre os filhos. Abençoe a igreja do Senhor. Visita, ó Deus, aqui a Igreja das Graças, a igreja aqui na cidade do Recife, aqui no Pernambuco, em todo o Brasil, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Aviva a tua obra, desperta a tua igreja, independentemente, ó Deus, da denominação. Visita o coração do povo do Senhor e nos faz amar a Ti sobre todas as coisas. Eu peço a Ti que nos abençoe no restante desse dia, esse final de semana. Nós clamamos ao Senhor a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A gente vai cantar mais um canto de louvor ao nosso Deus e nós vamos finalmente concluir aqui o nosso momento de pastoreio. Deus abençoe a tua vida, que o Senhor te conduza para a glória dele. Amém e amém. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor.
tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.